É um país tão cheio de energia e bons espíritos que há uma festa todos os dias do ano. E há motivo para celebrar. Desde a beleza árida dos desertos no norte, até a maravilha tropical das florestas tropicais de Lacandon no sul, o México tem de tudo. Milhares de milhas de praias de areia branca, templos e pirâmides antigas misteriosas, montanhas de tirar o fôlego, e um povo renomado por sua hospitalidade. O México merece sua reputação como um dos destinos de viagem mais emocionantes do mundo. A International Video Network dá as boas-vindas neste tour de vídeo Visits ao México, uma jornada ao sol. Fazendo fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com a América Central, a maior parte do México é montanhosa. O espanhol é a língua oficial do México, mas muitas das culturas indígenas ainda falam suas línguas nativas. E mesmo que os mexicanos sejam o produto de 4 séculos de influência europeia, eles não abandonaram seu passado indígena. Na verdade, o povo mexicano se orgulha de sua rica herança, enquanto continua a manter costumes que datam de centenas de anos. Mais de 22 culturas indígenas distintas sobrevivem hoje, desde os Huichol no norte até os Maia e Zapoteca no sul. O México é verdadeiramente um país atemporal, onde costumes e valores antigos e modernos se unem para tecer uma tapeçaria complexa e fascinante. O início da civilização no México ainda é um mistério, e mesmo que existam mais de 11.000 ruínas já escavadas, novas descobertas estão constantemente mudando nossas informações sobre o passado. Ninguém realmente sabe o que permanece escondido na selva, ou que nova descoberta pode desvendar segredos que têm escapado de arqueólogos e historiadores por gerações. É um quebra-cabeça gigante que carece de todas as peças necessárias para completar o quadro da cultura e tradição antiga. É uma certeza, no entanto, que temos muito a aprender com as civilizações antigas do México. Já se entende que seu domínio de matemática sofisticada e astronomia era fenomenal. O calendário maia, por exemplo, é mais preciso do que o nosso, calculado de forma tão perfeita que não requer um ano bissexto. As terras baixas da costa do Golfo foram o lar da primeira sociedade urbana do México, os Olmecas, que esculpiram essas figuras de pedra gigantes. É claro que eles eram um povo de grande sensibilidade artística. Arqueólogos hoje estão intrigados com os narizes largos e lábios grossos das pessoas retratadas nessas esculturas monumentais. Alguns acreditam que isso seja evidência de influência norte-africana no Novo Mundo muito antes da conquista espanhola. Essa civilização primitiva desapareceu à medida que os Olmecas foram talvez assimilados por outras culturas, como os Maias ou os Zapotecas. Os astecas eram um povo poderoso e inovador que fundou a antiga cidade de Tenochtitlan, hoje conhecida como Cidade do México. Os astecas gradualmente expandiram suas terras. Eles criaram ilhas artificiais engenhosas, feitas ao empilhar lama em jangadas, de modo que as raízes das culturas cultivadas ali eventualmente as prendiam ao fundo do lago. A fertilidade dessas ilhas e o sucesso de seus trabalhos libertaram os índios para conquistar um império. Os astecas governaram todo o México até 1521. Naquele ano fatídico, Hernando Cortés liderou a conquista de Tenochtitlan, em uma primeira onda de dominação europeia que mudaria para sempre o Novo Mundo. Cortés ordenou que seus soldados destruíssem a cidade asteca, e hoje a próspera capital do México está construída diretamente sobre os restos. De fato, o Zócalo, ou Praça da Cidade na Cidade do México, está construído no local da principal pirâmide de Tenochtitlan. Hoje,
Não é coincidência ver homens em trajes astecas realizando danças tradicionais sobre sua antiga cidade. Esses trajes evocam o espírito de uma cultura que outrora governou todo o México. Em toda a cidade do México, há lembranças do passado, incluindo este pequeno templo asteca que foi descoberto durante a construção de um novo e moderno sistema de metrô. Afligida por superlotação e poluição, a cidade do México recentemente completou um dos sistemas de metrô mais eficazes e eficientes do mundo. Este sistema moderno conecta toda a cidade de forma subterrânea e, a um custo de apenas alguns centavos por viagem, é acessível para praticamente todos. Com mais de 18 milhões de pessoas aglomeradas na maior cidade do mundo, a cidade do México é ao mesmo tempo elegante e desgastada, inspiradora e deprimente. Apenas respirar o ar aqui equivale a fumar 2 maços de cigarros por dia. Mas, também no ar há uma eletricidade vibrante, energia e entusiasmo. A cidade do México é um vasto e elegante centro cultural. Não há horas suficientes no dia para aproveitar suas delícias. Como foi construída em terra preenchida, à medida que a cidade do México se expande cada vez mais, ela também afunda, cada vez mais, 13 pés nos últimos 40 anos. A seção mais antiga da Catedral Nacional, localizada no Zócalo, foi um dos primeiros edifícios construídos pelos espanhóis na década de 1520. Agora, ela se inclina visivelmente em comparação com a seção mais nova, concluída nos anos 1800. O famoso Museu de Antropologia no Parque Chapultepec abriga uma das coleções mais extensas de seu tipo no mundo. 23 salas de exposição em 2 andares cercam um espaçoso pátio central. Os inúmeros artefatos nessas salas capturam a imaginação de milhares de visitantes, transportando-os para os mundos misteriosos das culturas desaparecidas do México. Além da coleção de artefatos pré-colombianos, o museu também exibe habitações de aldeias autenticamente reconstruídas, projetadas e construídas por povos indígenas. Todas as culturas do México estão representadas, incluindo os Huichol. Esses índios são mais conhecidos pelo uso ritual tradicional do peyote, uma espécie de cacto sem espinhos, que é a base espiritual de sua cultura. Igualmente importantes são o veado e o milho. Juntos, esses 3 elementos representam a totalidade da vida Huichol. Os Huichol se apegam tenazmente aos seus modos antigos e permanecem entre os povos do México os menos afetados pelas influências culturais ocidentais. A deles é uma das poucas culturas restantes que mantém uma religião baseada no uso de plantas alucinógenas. Antropólogos encontraram evidências que apoiam a teoria de que o uso de plantas psicotrópicas tem sido a fonte de inspiração para inúmeras outras religiões. Logo fora da cidade do México, uma bela estrada montanhosa arborizada leva à cidade da eterna primavera, Cuernavaca.
Seu clima perfeito durante todo o ano atrai mexicanos há séculos. Hoje, viajantes, artistas, escritores, celebridades e chefes de estado de todo o mundo vêm a Cuernavaca para relaxar. Também é um refúgio popular de fim de semana para os residentes da Cidade do México, especialmente convidativo por causa de sua abundante profusão de flores tropicais que florescem praticamente o ano todo. Cortés destruiu a cidade asteca em 1521 e construiu este palácio sobre as ruínas de uma pirâmide sagrada. Hoje, as paredes do palácio são adornadas pelo trabalho de Diego Rivera, um dos muralistas mais importantes e cidadãos coloridos do México. A poderosa obra de Rivera retrata a história do México desde a conquista por Cortés até a Revolução de 1910. Sua intenção era criar um livro didático visual para os analfabetos, retratando o passado do México e contando as histórias dos heróis e vilões da história nacional. Embora tenha sido treinado na Europa, ele era profundamente mexicano em sua paleta de cores e em sua forte identificação com o índio mexicano. Sua visão de mundo chocou muitos. Ele era um revolucionário, um defensor eloquente e apaixonado da justiça coletiva. Apesar de sua notoriedade, o povo ama suas pinturas e hoje suas obras são claramente alguns dos maiores tesouros nacionais do México. Outros grandes pintores mexicanos, como David Siqueiros, José, Clemente Orozco e Rufino Tamayo, também estavam trabalhando nesse meio de grande escala. O movimento muralista é, sem dúvida, a maior contribuição do México para a arte contemporânea, e seu legado pode ser visto em todas as cidades do país e em todo o mundo. Ao longo das estradas, não é incomum ver alguns dos habitantes das aldeias do México. Essas mulheres parecem estar usando um novo tipo de adereço de cabeça. Mas uma inspeção mais próxima revela que elas têm iguanas à venda. Esta família tem vendido iguanas como estas há mais de 20 anos. A avó sugere cozinhá-las como frango. Mas as crianças argumentam que elas são ótimos animais de estimação. Muitos mexicanos ganham a vida fazendo artes e artesanatos únicos. Esses animais de madeira são produzidos para venda pela família Velasco. Senhor Velasco, esculpe as figuras que sua esposa então pinta cuidadosamente. A ideia para os animais surge de nossas cabeças, mas a madeira dita a forma. A gente apenas procura as figuras na madeira. Gostamos muito de criar essas figuras caprichosas. Trabalhamos para achar suas formas na madeira. É o que retorna da imaginação para criar o trabalho mais fino e único, e fazemos isso com muito amor. Existem riquezas de outro tipo em Tosco, uma cidade de mineração de prata nas colinas do estado de Guerrero e um centro renascido para o artesanato em prata. Em 1932, um americano chamado William Spratling reviveu o interesse pelo comércio de ourivesaria da Cidade Velha. E hoje, produtos de prata e cobre de Tosco podem ser encontrados em todo o México. O trabalho manual de Tosco merece sua reputação de ser consistentemente de primeira qualidade. Esta mina de prata é a mais moderna de Tosco e ainda produz minério de alta qualidade.
A joia mais preciosa de Tosco é, sem dúvida, a bela igreja de Santa Prisca, considerada um clássico do barroco. A igreja está situada entre as ruas estreitas e de paralelepípedos desta pitoresca e perfeita vila de telhas vermelhas. Financiada pelas riquezas da mineração de prata de José de la Borda, a inscrição sobre seu pórtico uma vez dizia: Deus dá a Borda e Borda dá a Deus. Tosco é uma das cidades coloniais mais bem preservadas do México e parece exemplificar charme, com seus portões e varandas transbordando de flores de todos os tipos. O século XX teve pouco efeito sobre Taxco, provavelmente porque foi literalmente isolada do mundo até que a primeira estrada pavimentada a alcançou em 1930. Os mexicanos compartilham um amor pela música e pela dança. Cada cidade tem um grupo que realiza danças tradicionais na praça local ou onde quer que possam encontrar uma audiência. Eles são frequentemente acompanhados por meoas, música ao vivo e sempre acompanhados por muito entusiasmo. A península de Yucatán, rica em petróleo, se estende até o Caribe na costa sudeste do México e faz fronteira com a segunda maior barreira de corais do mundo. Ela ostenta muitas das cidades antigas e modernas mais finas do México. Chamada por alguns de Coração e Alma de Yucatán, a elegante cidade colonial de Mérida é o centro comercial da península. Ela já foi considerada a Paris do México e até tem sua própria versão dos Champs-Élysées, o arborizado Paseo Mantejo. Muitas de suas mansões em estilo europeu foram construídas por aventureiros da França e da Espanha. Eles vieram para Mérida em busca de fortuna e estabeleceram vastas haciendas para o cultivo de algodão, cana-de-açúcar e sisal, que é usado para fazer cordas. Eles foram tão bem-sucedidos que Mérida chegou a ter mais milionários per capita do que qualquer outro lugar no mundo. As carruagens puxadas por cavalos que ainda circulam pelas ruas da cidade são lembranças coloridas de tempos passados. Antigamente, a principal forma de transporte de Mérida, elas ainda são a maneira mais agradável de se locomover pela cidade. A praça central de Mérida é ladeada de um lado por uma catedral que foi construída inteiramente com pedras retiradas de ruínas maias próximas. Em outro lado da praça está a Casa de Montejo, construída em 1549 para celebrar a conquista dos maias. A sangrenta guerra entre os conquistadores espanhóis e a civilização maia é melhor ilustrada por este conquistador, cujo pé repousa sobre a cabeça de seu escravo indígena. A leste de Mérida, planícies encontram-se as ruínas de Chichén Itzá. As proporções perfeitas e o design da impressionante pirâmide chamada El Castillo são lembretes de que esses triunfos arquitetônicos dos tempos antigos foram produzidos por uma das civilizações mais notáveis na história da humanidade. Chichén Itzá significa, literalmente, borda do poço e refere-se ao fato de que a cidade foi construída em torno de um enorme poço natural que fornecia água suficiente para permitir que Chichén Itzá prosperasse nesta terra árida por centenas de anos.
Os maias eram atentos a Xó, o deus da chuva, e sua semelhança é vista em todos os lugares nesses altares chamados Xocmul. Muitos dos sítios cerimoniais do México incluem um campo de jogo de bola, e este em Chichén Itzá é o maior. O objetivo do jogo era acertar uma bola de borracha através de um grande anel de pedra, no alto da parede, usando joelhos, quadris e cotovelos. Os maias eram excelentes matemáticos e, de fato, estavam muito mais avançados do que seus contemporâneos europeus. Uma de suas maiores conquistas foi a invenção do zero, um conceito que permaneceu desconhecido para outras culturas antigas. Eles usaram sua habilidade em matemática e conhecimento de astronomia para prever com precisão os eclipses da Lua e para mapear os movimentos de Vênus, Marte e Júpiter, com apenas um pequeno erro de 3 horas e meia a cada 500 anos. O Império Maia se estendia até a costa do Caribe e inclui Tulum, uma cidade murada que tem vista para o mar. Logo ao norte de Tulum está a nova cidade resort costeira chamada Cancún. Com suas águas cristalinas e vida noturna exuberante, Cancún é um dos resorts mais populares do México. Praias deslumbrantes se estendem até onde a vista alcança e contrastam perfeitamente com o azul esmeralda do Caribe. A areia, incrivelmente fina e branca como a neve, é tão macia que caminhar sobre ela dá a sensação de pisar em talco. A ilha de Cozumel é um destino popular para mergulho e snorkel, e também é um porto popular para navios de cruzeiro. Cozumel é cercada por águas muito claras, com visibilidade frequentemente alcançando 60 metros. Famosas por suas formas espetaculares e diversificadas de coral, as águas do Caribe aqui também estão repletas de um arco-íris de peixes tropicais. É um lugar ideal para iniciantes virem aprender a mergulhar. Há muitos barcos de mergulho seguros e modernos para escolher, e todos são operados por agências de fretamento licenciadas. Há até um parque subaquático aqui, para que as maravilhas das profundezas estejam seguras para as futuras gerações de mergulhadores. Para uma visão aérea dos recifes de Cozumel, muitos tentam o parasailing. Este barco é especialmente equipado para que o aventureiro possa decolar e pousar diretamente em uma plataforma sem nunca molhar os pés. Cozumel marca o limite do Império Maia, cujo auge ocorreu no sul do México por volta de 300 a 900 d.C., quando construíram seus centros cerimoniais. Uma das cidades mais bem-sucedidas dessas foi Palenque, que se tornou o centro dominante na região. O cenário aqui é incomparável, e a primeira visão deste lugar místico certamente despertará sentimentos profundos e intensos.
A imponente pirâmide escalonada, o palácio finamente disposto e o grande centro cerimonial são adornados requintadamente com pedras esculpidas e cobertos com inscrições hieroglíficas. Imagine esses edifícios como eram antigamente, decorados inteiramente com tinta de cores vivas e cobertos com palha de palmeira. Foi aqui em Palenque que o arqueólogo mexicano Alberto Ruz descobriu uma cripta no interior do majestoso Templo das Inscrições, provando que esta pirâmide era um monumento funerário com exatamente a mesma função que as pirâmides egípcias. O homem sepultado aqui foi certamente um dos mais poderosos governantes de Palenque. Ele ascendeu ao trono quando tinha 12 anos e viveu até os 80 anos. Toda esta cidade havia sido completamente engolida pela selva quando foi redescoberta por americanos. João L. Stevens e Frederick Catherwood, em 1837. Alberto Ruz passou toda a sua vida aqui, trabalhando para desvendar os mistérios de Palenque. Ele estava tão dedicado a escavar este local que escolheu ser enterrado aqui. Hoje, os visitantes passam por seu túmulo logo na entrada. Seu trabalho inspirou gerações de arqueólogos a dedicarem suas vidas à busca pelos segredos que estão trancados no passado. Hoje, descendentes maias ainda habitam muitas partes do sul do México, e esse povo orgulhoso continua a lutar ferozmente contra a perda de todos os vestígios de sua grande cultura. Logo fora de Palenque, mais fundo, na nebulosa floresta tropical de Lacandon, está esta cachoeira etérea, conhecida como Misolja. Viajantes são atraídos cá para relaxar em um paraíso terrestre, envoltos pela beleza do dossel exuberante da selva. Diz-se que a cor azul profundo da água em cascata de água azul é resultado de partículas de turquesa refletidas no rio. Mais de 500 ais, quedas individuais convergem em uma exibição dramática. Rio abaixo, além das corredeiras, há piscinas tranquilas que oferecem um refrescante descanso após um dia de calor tropical. A apenas alguns passos na selva próxima estão vilarejos indígenas habitados por pessoas que continuam a viver um estilo de vida simples, pouco afetado pelo mundo exterior. Muitas dessas pessoas são descendentes de pura ascendência maia e falam muito pouco espanhol. A floresta tropical que abriga o patrimônio arqueológico maia do México está em risco, à medida que a população continua a crescer, em um ritmo recorde. Incontáveis milhas de selva desapareceram para sempre, à medida que são desmatadas para a pastagem de gado. Apenas 15% da floresta tropical de Lacandon permanece. A conscientização sobre o problema está crescendo, mas as soluções parecem tão distantes quanto as civilizações antigas que um dia prosperaram nas selvas.
Na costa mais ao sul do Pacífico do México está o estado de Oaxaca. É o centro de comércio para as 16 culturas indígenas que vivem nas colinas ao redor. Aqui, como em nenhum outro lugar, história, tradição e cultura pré-hispânica se misturam com a empolgação do mundo contemporâneo. Os oaxaquenhos estão tão orgulhosos de sua capital que designaram toda a cidade de Oaxaca como um monumento histórico nacional. Nenhuma nova construção é permitida dentro de 5 quilômetros do centro da cidade. Todos os dias, os índios locais se reúnem na sombria praça central de Oaxaca para exibir seus artesanatos. A praça é uma das mais bonitas de todo o México e oferece um local convidativo para um relaxamento tranquilo ou talvez para engraxar os sapatos e tomar uma xícara de café pela manhã. Seu charme colonial e cafés à beira da rua lembram as seções mais antigas de uma bela cidade europeia. A poucos quarteirões da praça está a Igreja de Santo Domingo. Seu exterior modesto dá lugar a um interior dourado e altamente ornamentado. No ponto mais alto do teto, centenas de rostos de anjos convergem onde o olho de Deus pode vigiá-los e ao mundo. O antigo convento ao lado da igreja de Santo Domingo foi convertido no Museu Regional de Oaxaca. Ele abriga uma coleção que inclui joias mixtecas finamente trabalhadas e artefatos incomuns. Essas peças são parte do tesouro que é um dos maiores já encontrados nas Américas. Essas joias e cerâmicas foram recuperadas da famosa tumba número 7 em Monte Albán, a maior capital deixada pelos zapotecas. Seus descendentes ainda falam a língua de seus ancestrais e constituem o quarto maior grupo linguístico do México. A gigantesca montanha foi esculpida à mão e o formidável centro cerimonial surgiu. Onda após onda de culturas indígenas ocuparam Monte Albán, embelezando seu design elaborado e poderoso. Uma teoria sugere que Monte Albán funcionava como uma antiga universidade e escola de medicina, e que essas figuras misteriosas, conhecidas como os dançarinos, representam corpos doentes e deformados, podendo ter sido um dicionário médico primitivo. Uma das celebrações mais intrigantes do México é o Dia de Muertos, ou Dia dos Mortos, quando os mexicanos revivem uma tradição tão antiga quanto ela. Curiosa? Acredita-se que, a cada ano, os falecidos têm permissão para visitar seus entes queridos que ainda estão nesta vida. As festividades começam com um desfile para as crianças. Seus trajes incluem a noiva da morte e todos os seus amigos.
Cada família cria um altar com uma oferenda para seus parentes e amigos falecidos. Os altares sempre incluem flores e as comidas mais deliciosas. Chocolate, o especial pão de muerto ou pão dos mortos, mangas, papaias e até cerveja e mezcal estão lá para aguçar o paladar. Estamos definitivamente na minha casa e também na sua em São Francisco, Tutla. Estamos na minha casa em São Francisco, Tuxtla, e esta é minha mãe, Simona Flores. Ela tem 80 anos. O altar é o significado para nós. Atrás de nós está o nosso altar, que é significativo para seguir nossas crenças, que celebramos nos dias 1 e 2 de novembro. As velas são acesas para o meu pai, que já faleceu, para que ele tenha luz, assim como pão, chocolate e frutas. A carne pode ser de porco ou frango em um molho de mole, mas deve estar perfeitamente cozida. As velas votivas brilhantes e as deliciosas figuras de chocolate, caveiras de açúcar e o aroma característico do incenso de copal, queimando, todos contribuem para a sensação especial. Isso afeta profundamente todos os presentes e, supostamente, também os ausentes. As celebrações do Dia dos Mortos certamente incluem música, dança na rua e apresentações teatrais. À noite, as festividades culminam quando o Zócalo é iluminado por exibições de fogos de artifício tipicamente mexicanos. Cataventos gigantes, torres em chamas e cascatas de fogo iluminam a noite e emocionam a multidão. O Dia de Muertos não é uma ocasião sombria, pois o mexicano tem uma firme crença na imortalidade da alma. Este feriado acolhe a morte como uma parte inevitável e quase humorística da vida. Na verdade, o mexicano zomba da morte, chamando-a de velho ossudo ou o dandy. No último dia, as famílias enchem os cemitérios, braços carregados de flores, decorações e oferendas. Elas passam o dia lá, visitando seus parentes falecidos que retornaram para participar das festividades. Nada parece evocar o espírito único do México tão bem quanto os artesanatos feitos à mão por seus artesãos. Todo o mercado mexicano exibe com orgulho produtos enraizados em tradições de centenas de anos. Cestas, roupas, cerâmicas e joias são vendidas em praticamente todos os cantos das ruas. É um paraíso para os caçadores de pechinchas, e pechinchar é uma arte refinada no México. Para produtos de alta qualidade, é melhor ir a um centro especial, conhecido por seus artesanatos mais finos. O centro mais famoso para os tapetes e cobertores superlativos do México, chamados Serapes, é Teotitlan del Valle. A maioria dos tecelões nesta rústica vila montanhosa ainda fia seu próprio fio, usando rodas de fiar à moda antiga e muita força de vontade. Vou lavar um pouco mais meu cabelo. Primeiro lavamos a lã. Quando está seca, cardamos, depois transformamos em fio. Alguém, diga 11. É lavada mais uma vez, depois tingimos com cores naturais. Esta cor vem de um cacto. Isso dá diferentes tons de vermelho. Este é índigo e faz tons de azul. Este é o Huesash. Usamos para fazer preto e marrom. E com a casca de noz também pintamos assim, um pouco mais. E com esta casca de noz também fazemos os tons terrosos. 3 vezes pelo menos ao dia. E café. Este é o musgo. Este é um tipo de musgo que usamos para fazer este amarelo dourado e também usamos para fazer a cor verde. Estes são todos os corantes vegetais naturais que usamos. Este design em que estou trabalhando agora é um design original da nossa empresa. Este design em que estou trabalhando agora é um dos nossos originais.
para terminar um de seus papéis? Levará 3 semanas trabalhando 6 a 8 horas por dia. Eu trabalho de 6 a 8 horas por dia. Bem, para aprender a trabalhar, para fazer este tipo de trabalho, Comecei muito cedo, criança de 9 anos, aprendendo o trabalho e tenho feito isso por muitos anos. tenho realmente feito isso por muitos anos. E bem, no começo é bastante desafiador, mas com prática. No início é difícil, mas com prática, dedicação e esforço, você pode fazer um bom trabalho em 3 anos. Isso é para toda a família. Todos na nossa família trabalham aqui em casa. Meus pais, meus filhos, minha esposa e meus irmãos todos trabalham aqui juntos. Amy hermanos, Aquitos. Ele olha uma massa, Semua diz. Produzimos cobertores tradicionais. Se também fazemos, por exemplo, dessa maneira, assim... Também fazemos esses designs indígenas. Este é Navajo. Bem, Este, a serpente emplumada, simboliza o deus Quetzalcoatl. veja mais, para mais informações detalhadas. Este é um design criado pelo pintor Escher. E também fazemos outros, como, por exemplo, Este das flores é de Matisse. Os tecelões produzem uma ampla variedade de designs que vão desde padrões tradicionais mixtecas e zapotecas até as pinturas modernas de Picasso, Escher e Miró. Seus tapetes são amplamente distribuídos, mas muitas pessoas gostam de fazer uma viagem às casas e oficinas dos tecelões para selecionar uma obra original. Também, perto da cidade de Oaxaca, está a cidade de San Bartolo, Coyotepec, lar da família Rosa. Dona Rosa inventou o processo para fazer a famosa cerâmica negra, de Oaxaca. Seu filho tem orgulho de transmitir o segredo de sua mãe e continuar a tradição da família. Minha mãe era uma senhora chamada Dona Rosa. Minha mãe, Dona Rosa, inventou este brilho brilhante para esta cerâmica negra e é muito famosa por isso. Ele transforma o cinza neste preto brilhante. Agora, todos na aldeia estão usando este processo. A cerâmica negra não é completamente argila preta. Ela se transforma no fogo com a alta temperatura. Você a torna brilhante com uma pedra. É uma pedra de quartzo. Depois, vai para o forno para realçar o brilho. Não há lugar melhor na Terra para frutos do mar frescos do que as cidades costeiras do México. Muitas economias locais dependem de sua indústria pesqueira para sobreviver, e os chefes locais aproveitam ao máximo os peixes mais frescos imagináveis. Uma das mais belas vilas de pescadores do Pacífico, também é conhecida por um grupo seleto como a capital do surf do México. Em Puerto Escondido, as opções são simplesmente relaxar ou pegar onda. Esta vila desce por penhascos escarpados até uma fabulosa extensão de praia que recebe campeonatos internacionais de surf em uma extremidade, mas tem uma baía tranquila e serena na outra. Este Port Resort tropical é popular entre viajantes que buscam uma escapada tranquila. Do outro lado do Mar de Cortez, a partir do continente, está Baja, Califórnia. Uma estreita faixa de rodovia conecta o deserto acidentado, que se estende por 800 milhas desde a fronteira da Califórnia até o Cabo San Lucas. Esta estrada segue o caminho original dos missionários jesuítas que vieram para Baja e construíram uma série de missões, cada uma a um dia de caminhada da outra. A maior parte de Baja, Califórnia, só pode ser explorada por veículos com tração nas 4 rodas ou a cavalo. Para muitos, preferem o oceano. Sabe-se que marinheiros navegam pela costa de Baja por meses, lançando âncora e explorando alguns dos portos naturais mais espetaculares e sublimes do mundo.
águas quentes, praias isoladas e atividades se combinam para fazer de Baja o paraíso favorito dos amantes da natureza. Os adoráveis pelicanos da costa de Baja voam e mergulham ao longo de quase qualquer praia. Esses sortudos sobreviventes fizeram um retorno impressionante da quase extinção há apenas alguns anos. Sua população continua a crescer e assim eles existem como um testemunho de otimismo. Eles são um deleite observar com sua solenidade cômica e manobras aéreas impressionantes. Por anos, os pescadores esportivos do mundo todo têm antecipado a alegria de uma excursão à magnífica península de Baja. Um dia de pesca aqui pode render resultados espetaculares. Albacora, olho de boi, barracuda, dourado, bonito e o rei dos peixes esportivos, o marlim. Logo ao sul do Trópico de Câncer, no início da extensão de 950 milhas de costa, conhecida como a Riviera do México, está Mazatlán. Aqui, o prazer é reduzido ao essencial, facilitado pelas praias perfeitas, habitantes amigáveis e um estilo de vida despreocupado. Cada uma das cidades resort costeiras do México tem seu próprio sabor único. Mas todas elas mantêm os impulsos românticos do Velho México. Puerto Vallarta é um labirinto atraente de ruas de paralelepípedos, edifícios caiados de branco e telhados de telha vermelha. No extremo sul da Riviera do México está Acapulco. Não há nada igual no México. É fácil ver o que traz as pessoas para cá. É a ação noturna, a emoção do dia e o sol. Este resort de classe mundial continua a definir os padrões que os outros resorts de praia do México se esforçam para igualar. Uma bela baía ladeada por hotéis de luxo, lojas de grife e uma atmosfera cosmopolita e de jet set mantiveram-na como a rainha dos resorts da costa do Pacífico. Um dos pontos turísticos mais famosos de Acapulco é a Quebrada, onde jovens corajosos, ou talvez apenas imprudentes, mergulham de um penhasco incrivelmente alto em uma pequena enseada 40 metros abaixo. Após um dia ao sol, muitos se dirigem para uma noite, sob as luzes. As discotecas de Acapulco são ultramodernas, com shows de laser e luzes mais avançados imagináveis. Mesmo um turista cansado não consegue resistir ao impulso de dançar até o amanhecer. Os resorts costeiros do México são certamente um dos seus melhores recursos naturais, e a indústria do turismo é o segundo produto nacional mais importante do México. Mas à medida que a população cresce, e os turistas, junto com seus dólares, continuam a chegar em massa, muitos fazem a pergunta: e o futuro? O México está em uma encruzilhada, onde o tradicional e o moderno ainda não fizeram sua paz um com o outro. Mas os mexicanos são um povo otimista. Eles olham para os dias que virão e têm confiança de que as soluções estão a caminho. Enquanto isso, sempre há algo para celebrar quando um novo dia amanhece. Um país repleto de maravilhas naturais e maravilhas culturais.
cercado por mais de 6.000 milhas de litoral e unido por um passado rico em tradição e história. Que viva o México! Eu coloquei meu nome, mais eu ia mantê-lo. Eu estava indo muito e bastante sorrindo. Pensei que estava realmente implorando a ela. Eu estava mentindo para ela. Não sabia o que fazer. Eu definitivamente não vou, absolutamente de jeito nenhum entrar. Ela está chorando. Eu não vou entrar. Lá. Ó, Glória, o que você está fazendo? Deus me ajude. Eu estava. Sim, mas eu estava. Sim, mas eu estava. A International Video Network traz para você as maiores aventuras em entretenimento em vídeo. Documentários premiados da Reader's Digest, explorando as obras-primas do homem e da natureza. Vídeos de planejamento de viagens a partir de fotos. Revelando olhares sobre as pessoas, lugares e culturas do mundo. Expedições em vídeo da Rand McNally, levando você a alguns dos lugares mais remotos e perigosos da Terra. Rand McNally, Viajantes em Vídeo. Tours relâmpago que você pode desfrutar do conforto da sua sala de estar. Super Cidades, celebrando as cidades mais amadas do mundo. E visitas em vídeo, levando você a destinos exóticos, românticos e populares. Rede de vídeo, grandes aventuras em vídeo. Veja seu revendedor local de vídeos ou contate a rede internacional de vídeo para obter seu catálogo gratuito. Apresentando mais de 250 vídeos de viagem, toques e interesse especial.